escrita pelo profeta Isaías. O título diz: o convite à salvação. Esta passagem, o profeta Isaías, quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz o convite não só à tribo de Judá, mas também a todos a alcançar a salvação, a todos a buscar a presença de Deus, a estar firmes na presença de Deus. No verso de número 1, ele diz assim: todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas, simbolizando o fortalecimento espiritual. Essa passagem, o profeta Isaías, ele fala sobre que nós venhamos, aqueles que têm sede, vinde buscar as águas de Deus, a presença de Deus. E algo interessante que ele diz aqui no verso número 1, que não é com dinheiro que se compra essa comida e esta bebida, mas é com a nossa fé. Amém? É com a nossa fé. É com o nosso coração. É entregar ao Senhor o nosso coração. Ele diz: e vós que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Porque as coisas de Deus não são compradas com dinheiro. As coisas de Deus não são compradas com recursos financeiros. As coisas de Deus são alcançadas pela nossa fé. As coisas de Deus, as bênçãos de Deus são alcançadas através da nossa entrega. Tem que ter uma entrega ao Senhor. E essa entrega, queridos, em nossas vidas tem que ser constante. Todos os dias nós temos que buscar a presença de Deus. Muitas vezes as circunstâncias que nós vivemos, o dia a dia, a correria, o trabalho e tantas coisas que nos envolvem, muitas vezes nos tira da presença de Deus. Impede que estejamos na presença dEle, impede que venhamos a buscá-lo com mais fervor, que venhamos a buscá-lo com mais amor. Muitas vezes a palavra de Deus diz que chegaria um tempo em que o amor de muitos se esfriaria, porque não estariam mais buscando a presença de Deus. Eu gosto muito de dar aquela ilustração de um fogo, quando tem um fogo ali aceso, e ali tem vários galhos no fogo. Se você tira um gravetinho dali, logo aquele graveto ele vem e se apaga. Mas se você volta ele ali no fogo junto com os demais, ele volta a acender. Eu quero abrir um parênteses aqui, querido, e convidar vocês. Venha participar conosco nos cultos de oração de quinta-feira. Está sendo uma bênção, irmãos. Está sendo uma bênção. É batalha, é guerra. E chegou o momento em que a igreja precisa se levantar. A igreja precisa acordar para guerrear, para batalhar. É isso que o Senhor fala aqui através do Espírito Santo pelo profeta Isaías: vinde a mim. Muitas vezes nós esperamos que o Senhor vá até nós, que o Senhor vá nos buscar, mas a palavra diz: não, venham a mim, busque a mim. Busca ao Senhor. Muitas vezes, quantas vezes nós ouvimos dizer: Senhor, nós desejamos ver os teus milagres. Senhor, nós desejamos ver as tuas maravilhas. Senhor, nós desejamos ver o operar do teu poder. Este é o momento. Este é o momento de contemplar os sinais, este é o momento de contemplar as maravilhas de Deus, este é o momento de ver o poder de Deus agir, através da nossa união, através da nossa oração, através das nossas batalhas, amém? As nossas batalhas não são físicas, as nossas batalhas são espirituais, e nós precisamos nos levantar, queridos, nós precisamos nos levantar. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no Isaías 55:2. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Hoje o homem, o que ele tem mais no coração, querido, é investir o seu dinheiro, investir o seu trabalho, o seu tempo,
em tantas coisas, buscando o quê? A satisfação, buscando satisfazer o seu ego, buscando satisfazer as suas vontades. Mas isso não traz satisfação ao homem, isso não traz alegria ao homem, isso não completa o vazio que está dentro do homem, o vazio que está dentro de nós. Essa satisfação que está dentro de nós só pode ser alcançada através da presença do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós somos homens e mulheres que somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, esta alegria, essa satisfação preenche o nosso ser, e isso nos atrai cada vez mais e nos dá intimidade com Deus. Amém? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu sou cheio do poder do Espírito Santo, mais eu sou cheio da força de Deus, do fortalecimento de Deus, e isso me leva a cada dia mais buscar, ansiar, ter intimidade com Ele, buscar a face dEle. Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom, e a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Olha que benção. Amém? Não devemos, queridos, dar atenção às coisas do mundo, aos manjares do mundo, mas devemos buscar a nos alimentar dos manjares de Deus, que Deus tem preparado para nós, o banquete de Deus. Amém? O banquete de Deus. Eu não sei se para alguns às vezes é difícil estar de quinta-feira na igreja, em culto de oração. Mas irmãos, tudo tem um preço. Para tudo nós pagamos um preço. Para tudo. E é um preço de uma escolha. Nós temos que escolher. É um sacrifício a Deus. Sacrifício. E é um sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando nós nos dispomos em estar na casa de Deus, quando nós nos dispomos em estar buscando a presença de Deus, quando nós nos dispomos a orar, quando nós estamos aqui, nós não oramos só por nós, para a nossa família, mas nós oramos pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, por aqueles que precisam do Senhor, assim como nós precisamos dele todos os dias, todos os momentos. Amém? Oração. Escutai-me. Isaías 55:3 diz assim: escutai-me e vinde a mim, ouve-me, e a vez de viver. Escutai a voz do Senhor. Venha até a presença dEle, venha buscar a presença do Senhor. Venha buscar a presença dEle. Ele diz assim: farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos a graça prometida. Amém? O que é a nossa aliança? A nossa aliança é Jesus Cristo. Amém? A nossa aliança é o Senhor. A nossa aliança foi paga com alto preço. A nossa aliança foi paga com um preço de sangue. A nossa aliança foi paga através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha, querido, venha a participar, venha fazer parte dessa aliança eterna, venha conhecer as promessas de Deus sobre a tua vida. Este momento que estamos passando de pandemia, queridos, já disse mais de uma vez, perdi até já as contas, quantas vezes já falei, que tudo o que acontece é permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus não permita. E por que muitas vezes o Senhor permite coisas aconteçam nas nossas vidas, sobre uma geração? É para que o povo acorde, para que o povo venha acordar. O povo está adormecido. O povo precisa mais buscar a presença de Deus. Antigamente, quando falava de ir na casa do Senhor, de ir na casa de Deus para buscá-lo, para louvar e adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, havia uma alegria imensa no nosso coração. Hoje, muitas vezes, quando fala de ir na casa de Deus, a pessoa vem, parece que vem arrastando para a igreja, vem com pesar de coração. Às vezes nem tem vontade de ir.
Às vezes é preciso que alguém pegue e vá buscar, porque senão não vem. A não ser que a pessoa esteja acamada, irmão, de cama, enferma, não possa se mover. Mas muitas vezes fica dependendo dos outros para trazer para a igreja, sendo que o Senhor quer ver o teu sacrifício, o Senhor quer ver o teu amor, o Senhor quer ver a tua reverência, o Senhor quer ver a tua consagração, Ele quer ver você vir ao encontro dEle. É um sacrifício. É lindo, nós lemos a história do povo de Deus, que dizia que a festa do arrependimento ali dos pecados, essa festa era comemorada uma vez no ano. E eles saíam das suas cidades e eles iam até o templo para oferecer sacrifício de arrependimento a Deus. E muitas vezes tinham que viajar dias, muitas vezes a pé, para chegar até o templo e lá oferecer o sacrifício a Deus de gratidão e o sacrifício para arrependimento dos seus pecados. Viajavam dias. Hoje nós temos muitas vezes que Cristo está na porta de casa, né? Muitas vezes ainda a gente pensa, nossa, ai que sacrifício ir para a igreja. Irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Daqui a pouco a gente volta aqui um pouquinho. Abra comigo a palavra de Deus em 2 Crônicas. Segunda Crônica 7:14, uma das passagens muito conhecidas, né? Segunda Crônica 7:14. Quem sabe aqui de cabeça? Memória. Amém. Glória a Deus. Se o meu povo, vamos falar comigo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? O que nos ensina? Nos humilhar na presença de Deus. Quando eu venho buscar a presença de Deus, querido, quando eu venho na casa do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu estou aqui porque eu Te amo. Eu estou aqui porque eu me humilho, eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Eu vim Te buscar. Eu vim buscar a Tua face, eu vim buscar a Tua presença. Eu vim dizer que eu Te amo. Eu vim dizer que eu entrego a minha vida ao Senhor e tudo que há dentro de mim pertence a Ti. Eu me humilho na presença de Deus. Quando eu busco a presença dEle, querido, temos realmente nos humilhado na presença de Deus? Temos realmente rasgado o nosso coração na presença de Deus? Essa semana foi uma semana muito triste para mim, muito dura. Irmãos, me deu um negócio tão estranho. Quinta-feira eu conversei um pouquinho com o pastor Júnior, estava aqui conosco na igreja. Semana me deu uma dor tão forte no peito, do lado esquerdo. E essa dor refletia também nas minhas costas, refletia no meu braço esquerdo, formigava, adormecia. O que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Oração. Doeu as costas e o braço formigou. Corri. O exame com o cardiologista. Mas antes disso, uma noite anterior, eu no meu quarto, eu comecei a clamar a Deus. Senhor, me deixa eu ir antes do tempo. Deixa eu ver o Henrique crescer. Deixa eu cuidar do Henrique. Ainda não chegou a hora de eu... Não acabei o chamado que o Senhor me incumbiu a fazer. Que permita terminar o chamado do Senhor. E a dor estava muito forte, irmãos. Muito forte. Aí eu acabei adormecendo. Estava no quarto orando deitado, que eu não aguentava nem ficar em pé ou ajoelhar.
acabei adormecendo. Aí, o outro dia tinha um exame marcado, fui, fiz o exame, para a glória do Senhor, não tem nada a ver com o coração tá bom, tá pulsando bastante. Falei, glória a Deus, amém? Só que essa dor persistia. E eu fui durante todos esses dias orando ao Senhor. Só que para a glória e honra do Senhor, hoje a dor já não tem mais, passou. Amém? E a dor, querido, aleluia. E essa dor amenizou, essa dor sumiu no culto de quinta-feira, culto de oração. Quando nós começamos a orar não por nós, mas orar pela igreja. Então, quando nós oramos pelos outros, quando nós buscamos, intercedemos pelos nossos irmãos, querido, é o que a palavra de Deus ela ensina com muita sabedoria, né? Amai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros. Quando nós abrimos o nosso coração, eu venho e oro e intercedo por o meu irmão, aquele que está precisando. Eu estou lutando a luta dele, eu estou me colocando na brecha por ele, eu estou batalhando a batalha que é dele, a guerra que é dele. Mas o Senhor está batalhando a minha batalha, amém? O Senhor está guerreando por mim, o Senhor está lutando por mim. É assim que funciona. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, na passagem de Deus, na palavra de Deus, profetas do Senhor, que guiados pelo Espírito Santo, eles iam até pessoas enfermas, eles oravam, as pessoas eram curadas, mas eles estavam enfermos. Estranho, né? Por que eu oro para uma pessoa ser curada e é curada, mas a pessoa continua doente? Por que eu oro por mim e às vezes não acontece nada? Porque, querido, é preciso que outra pessoa ore por mim. Amém? É preciso que eu reconheça que não é só eu, mas é Deus que faz a obra. Ele usa quem Ele quer para agir da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. É o Senhor. Amém? Aqui em Crônicas também diz: orai, né? Humilhar e orar. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso de número 7, Mateus capítulo 7, verso número 7 diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Amém, queridos? Quando nós oramos ao Senhor e depositamos em nossa total confiança, querido, nós buscamos dEle, nós estamos na presença dEle, em intimidade. Quando nós oramos ao Senhor de todo o teu coração, quando você rasga o teu coração na presença de Deus, o Senhor ouve. Há muitas orações que o Senhor ouve todas elas, mas há orações que não tocam o coração de Deus. Há certo tipo de orações que parece que são orações mecânicas, né? Igual os fariseus faziam, ficavam lá de pé, oravam e pensavam que era ouvido por Deus, mas aquilo não tinha eficácia nenhuma, porque realmente não era uma oração que vinha do seu coração. A nossa oração tem que vir dentro do nosso coração. A nossa oração tem que ser uma entrega. A nossa oração tem que ser com o coração quebrantado e contrito. Amém? A nossa oração, a oração poderosa, é aquela oração que eu faço, mas vem lá de dentro do meu coração, não sai da boca para fora. Eu tenho que crer naquilo que eu estou falando, eu tenho que crer naquilo que está saindo dos meus lábios, eu tenho que crer nas palavras que saem da minha boca. Amém? Há pessoas que oram, mas eles nem creem naquilo que estão orando. A oração não é eficaz. Isso não atrai a presença de Deus, isso não chama a atenção de Deus. Mas quando você se prostra na presença dEle, quando você abre o teu coração, quando você quebranta o teu coração, a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. Deus não despreza, querido, um coração contrito e um coração quebrantado. Amém? E quanto tempo nós temos tirado para orar, buscar a presença de Deus?
Esses dias nós estávamos na escola bíblica e foi feita uma pergunta: quanto tempo nós tiramos para ler a palavra de Deus, buscar a presença de Deus? Foi falado ali 2 horas, 1h30, 1 hora. Irmãos, ninguém levantava as mãos. Meia hora, 15 minutos. Nós temos que entender, querido, que nós temos que ter intimidade com Deus. Quanto mais eu oro, mais intimidade com Deus eu tenho. E nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. Eu não devo deixar que aconteça algo de ruim na minha vida para aquele momento eu despertar e querer buscar a presença de Deus. Eu não posso esperar que eu fique enfermo para buscar a presença de Deus. Eu não preciso esperar ficar desempregado para buscar a presença de Deus. Eu não preciso esperar que algo de mal aconteça na minha família para dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus. A nossa oração, o nosso buscar de Deus tem que ser constante. Nos momentos de tribulação, nos momentos de aflição, mas em todo o tempo, no momento de alegria, todo o tempo temos que orar e buscar a face do Senhor. Amém? Temos que ter depósito com Deus. Assim como diz, muitas vezes eu vi a pastora pregar, que muitas vezes quando nós choramos, está na Bíblia, né, pastora? Que Deus tem um cálice, Ele colhe as nossas lágrimas. Amém? O Senhor colhe as nossas lágrimas. E no momento que nós mais precisarmos, o Senhor estará conosco. Amém? Porque nós temos depósito com Deus. Então que não venhamos a deixar, querido, que nada de ruim venha para buscar a presença de Deus, mas que estejamos na presença dEle constantemente. Amém? Quem aqui já levantou de madrugada para buscar Deus? Glória a Deus. Amém, queridos? Isso é muito bom. Eu tenho um reloginho em casa, o Henrique. De vez em quando, é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele me acorda para tomar água. Aí eu vou, dou água pro Henrique, já acordei, já vou orar. Eu falei, ele é meu reloginho. Deus usa ele para me acordar para orar. Olha que coisa, não? Interessante. Eu falei, mas Cláudia, é brincadeira esse menino. Ele só acorda 2 horas ou 3 horas da manhã e pede água. Toma e dorme. Está atento. É Deus nos chamando para orar, para buscar a presença dEle, para ter intimidade com Ele. Amém? Irmãos, buscai a minha face. Como já disse, somos nós que precisamos buscar a presença de Deus e não Ele. Somos nós que precisamos dEle e não Ele de nós. Nós precisamos de Deus. Não tenha esse engano no teu coração que o Senhor precisa de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós que precisamos dEle todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós precisamos dEle. Amém? E a palavra de Deus diz também, afaste de vocês os maus caminhos. Irmãos, não adianta também eu me humilhar, não adianta eu orar, não adianta eu buscar a face do Senhor, mas se o meu coração continua no erro, se a minha vida continua no pecado, se eu continuo cometendo os mesmos erros, os maus caminhos, não tem como o Senhor ouvir, se nós continuarmos nos nossos pecados. Esse dia eu tenho muito hábito, irmãos. Eu não tenho... Pessoas que têm vergonha de falar, mas eu não tenho medo de confessar. Muitas vezes eu murmuro muito, reclamo muito. Eu acho que isso aí foi o pecado destrutivo de Israel no deserto, né? Reclamar e murmurar, reclamar e murmurar. Eu reclamo demais. Eu murmuro demais. E graças a Deus eu tenho a minha esposa, a Cláudia, do meu lado, que ela puxa a minha orelha. Ju, fica quieto. Quantas coisas Deus já fez por nós. Deus está no controle das nossas vidas. Até hoje não deixou faltar nada para nós. O Senhor vai estar sempre do nosso lado. Sempre ela que me... Em vez de eu aconselhar ela, ela que me aconselha. Mulher sábia, né?
mulher sábia edifica o seu lar. Eu tenho esse hábito, irmão, de murmurar. Eu tenho buscado isso de Deus. Senhor, me ajuda a vencer este pecado da minha vida. Se eu não tiver que falar, que eu fique quieto, que eu não abra a minha boca para reclamar, falar de nada. Mesmo que venha alguma circunstância, alguma dificuldade, mas que eu fique com a minha boca fechada. Que não saia da minha boca palavra de maldição. Que não saia da minha boca palavra contrária, palavra que eu não venha reclamar. Porque isso entristece o coração de Deus. O Senhor te dá o fôlego de vida, o Senhor te dá saúde, o Senhor te protege, te guarda, o Senhor te dá um lar, uma casa, o Senhor nos abençoa com o trabalho, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor nos dá tudo. Mesmo assim, nós não estamos felizes, sempre reclamamos de alguma coisa, nunca estamos satisfeitos. Assim como lá na palavra de Isaías, nunca estamos satisfeitos com nada, nunca somos gratos por nada. E a palavra de Deus diz, querido, que nós não fomos gratos a Deus no pouco, quanto mais o Senhor nos der muitas coisas. Temos que ser gratos a Deus em tudo. Amém? Tem que ser grato pela tua família. Tem que ser grato pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu marido. Ser grato a Deus pelo teu trabalho. Ser grato a Deus pelo teu salário. Ser grato a Deus por mais um dia pulsar o teu coração. Ser grato a Deus por mais um dia você respirar o fôlego de vida. Ser grato a Deus pela tua família. Ser grato a Deus por mais um dia você estar de pé. Ser grato a Deus por mais um dia você poder chegar na tua casa e descansar e ter um sono tranquilo e suave. Ser grato a Deus em todas as coisas. Amém? Ser grato a Deus. Convertei dos nossos maus caminhos. Convertei dos nossos pecados. Tirar o pecado do nosso coração. Cada um de nós falhamos, irmãos. Cada um de nós temos um ponto fraco. Cada um de nós peca em um sentido, tem um pecado. Mas nós precisamos vencer. Nós precisamos buscar de Deus forças para vencer este pecado. Por isso que a palavra diz de Deus que tenhamos que nos afastar dos nossos maus caminhos. Outras versões diz converter dos nossos maus caminhos. Não cometer. Lutar contra o pecado. Eu disse uma vez já que a nossa luta é constante. Nosso espírito com a nossa carne. A nossa carne quer levar para o pecado. A nossa carne quer nos fazer pecar. A nossa carne quer nos fazer cobiçar. A nossa carne quer nos fazer desejar aquilo que é do outro. A nossa carne quer fazer que venhamos a prostituir, a errar, a adulterar, a roubar, a mentir. Carne, o desejo da carne, concupiscência da carne. Mas o Espírito luta, o Espírito ele confronta. Jesus ele disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então há uma briga, uma luta constante entre nós, entre o nosso Espírito e a nossa carne. Mas se nós buscarmos a presença de Deus, se você buscar se converter dos seus maus caminhos, se você buscar de Deus, Senhor, me ajuda, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais errar, eu não quero mais transgredir a Tua palavra, eu não quero mais falhar na Tua presença, querido. Se você buscar forças no Senhor e tiver a força de vontade de querer mudar, nós conseguimos. Porque não adianta também nós orarmos a Deus para nos ajudar, mas se nós mesmos, dentro de nós, não queremos mudar, não vai adiantar de nada. Eu preciso buscar força em Deus, mas querer mudar, desejar eliminar aquele pecado das nossas vidas. Amém? Se converter. Eu quero voltar agora lá em Isaías de novo, que já estão quase encerrando a mensagem. Escutai-me, Isaías 55, verso número 3. Escutai-me e vinde a mim, ouve-me e a vez de viver. Bem, ouve-me e a vez de viver. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se você der crédito à palavra de Deus, se você obedecer e praticar a palavra de Deus,
a vida que está no Senhor estará sobre nós. Amém? A vida que está nele estará em nós. Olha que diz o verso de número 7. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, ou volte para o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? O seu perdão. Eu ouvi esses dias uma mensagem tão bonita, uma história, e diz assim: tinha um homem em uma certa cidade, ele cometeu um crime muito grave, e ele foi condenado à morte, pena de morte. Só que tinha algumas pessoas que tinham dó daquela pessoa, e acabaram escrevendo algumas cartas para o governador, pedindo que aquele homem fosse solto, absolvido, não fosse condenado à morte. Aí o governador recebeu várias cartas de pessoas que tinham dó daquela pessoa, né? E ele falou: mas o que essa pessoa tem tão de especial? Eu vou conhecê-la. E essa história diz que se o governador colocou um terno, uma gravata, se vestiu como pastor, se disfarçou, colocou a carta de perdão dentro de uma Bíblia e foi visitar o rapaz na cadeia. Só que a hora que ele chegou ali, o carcereiro abriu a cela e ele entrou para conversar com o preso, falou que o rapaz começou a falar palavrões, xingar ele, expulsar ele: sai daqui, eu não te quero. Começou a cuspir nele. Ele ficou com medo, foi embora. A hora que ele saiu da prisão, o carcereiro chegou ali no prisioneiro e falou: você é louco, me perdoa a expressão, você é burro. Sabe quem que era aquele homem? Era o governador. Tantas pessoas mandaram cartas para ele que ele veio uma carta de perdão para te absolver, para que tu fosse perdoado. Passaram-se alguns dias, chegou o dia da sentença, o dia da morte, da sua execução. Antes de executá-lo, ele pegou e falou assim: eu posso falar algumas palavras antes de eu morrer? Assim, você pode dizer. Aí ele falou assim: eu quero apenas deixar de que vocês arquivem o que eu vou dizer agora. Eu estou sendo morto, não pelos pecados, pelos erros que eu cometi, mas por não ter aceitado o perdão. Amém? Não importa o teu pecado, não importa o que nós cometemos, Jesus veio e Ele pagou o meu pecado, Ele pagou o preço do teu pecado. O que precisa é apenas aceitarmos o perdão de Cristo. Amém, querido?